Você já acordou de manhã e ficou sentado na beira da cama por um tempo, tentando reunir forças para se levantar? Suas pernas estão um pouco mais fracas do que no mês passado. Seus braços precisam de um pouco mais de esforço para se levantar. Você anda um pouco mais devagar, não por causa da dor, mas porque seu corpo simplesmente não se sente tão forte quanto antes. Se isso lhe parece familiar, você não está sozinho. Após os 60 anos, é completamente normal experimentar um declínio constante na força muscular. O que muitas pessoas não percebem é que essa perda muscular, conhecida como sarcopenia, não se deve apenas ao envelhecimento. Se você também está sentindo essa queda na força, comente aqui embaixo e compartilhe com a gente sua experiência. E, claro, não se esqueça de clicar no botão de inscrição para mais dicas sobre como se manter forte e saudável. Trata-se do que fazemos ou deixamos de fazer para sustentar nossos corpos ao longo do caminho. Aqui está algo que pode te surpreender: seus músculos não ficam mais fortes apenas com o que você faz durante o dia. Na verdade, seu corpo realiza sua função mais importante enquanto você dorme. É quando ele reconstrói, repara e renova o tecido muscular, mas somente se tiver os blocos de construção certos para trabalhar. E esses blocos de construção vêm dos alimentos, não de qualquer alimento, mas do tipo certo de alimentos suaves e nutritivos para a hora de dormir, que agem silenciosamente enquanto você descansa. Curioso para saber como melhorar a recuperação muscular enquanto dorme? Curta este vídeo e inscreva-se no Health 365 para mais conteúdos como este. No vídeo de hoje, vou apresentar 4 alimentos poderosos e naturais para a hora de dormir que podem ajudar você a combater a perda muscular, restaurar a força e acordar se sentindo um pouco mais confiante com seu corpo, uma noite tranquila de cada vez. E o último alimento, apenas uma colherada antes de dormir, mas o impacto nos seus músculos pode te surpreender. Fique comigo até o final. Agora, vamos começar com algo suave. Algo verde, fofinho por fora, doce e picante por dentro. O humilde kiwi. Você pode pensar no kiwi como um lanche refrescante em um dia de verão ou algo para colocar em uma salada de frutas. Mas aqui está a parte que muitas pessoas não sabem. Esta pequena fruta é uma heroína silenciosa quando se trata de sono e recuperação, especialmente se você a aprecia à noite. Deixe-me contar uma história. Um senhor chamado George, de 74 anos, viúvo, professor aposentado, me contou algo interessante enquanto tomávamos uma xícara de chá. Ele disse: "Sabe, eu não durmo mais a noite toda, e quando acordo, me sinto rígido, como se meu corpo estivesse segurando a tensão enquanto eu dormia." Ele não estava exatamente com dor, apenas cansado, esgotado. Se você já experimentou o kiwi à noite e teve uma boa noite de sono, comente e compartilhe sua experiência com a gente. Se ainda não experimentou, inscreva-se no Health 365 e ative o sininho para mais dicas de como transformar seu descanso. Suas pernas não pareciam tão estáveis quanto antes. Seus braços haviam perdido aquela força fácil que ele antes considerava natural. Ele achava que isso fazia parte do envelhecimento. Mas eu pedi a ele para tentar uma pequena mudança. Coma 2 kiwis cerca de 1 hora antes de dormir, todas as noites, durante 2 semanas. É isso. Você não acreditaria na diferença. George não só adormeceu mais rápido, o que não acontecia há anos, como também me disse que começou a acordar se sentindo mais leve, mais descansado e com mais mobilidade. Eu não rende mais como uma cadeira velha, ele riu. Minhas pernas parecem que me pertencem novamente. Então, o que torna o kiwi tão especial? Para começar, o kiwi é uma das poucas frutas que contém melatonina naturalmente, o hormônio que sinaliza ao cérebro: "Ei, é hora de dormir." Embora muitas pessoas tomem pílulas de melatonina, o kiwi oferece uma versão suave, à base de alimentos, que seu corpo pode absorver e usar naturalmente. E estudos mostraram que comer kiwi antes de dormir pode melhorar tanto a qualidade quanto a duração do sono, especialmente em adultos mais velhos. Mas é aqui que fica ainda melhor. Um sono mais profundo e reparador é quando seu corpo realiza seu trabalho de reparo muscular mais importante.
Enquanto você sonha, seu corpo está ocupado restaurando tecidos desgastados, equilibrando hormônios e reconstruindo a força, mas somente se você realmente atingir esses estágios mais profundos de sono. O kiwi ajuda a abrir essa porta. Além da melatonina, o kiwi também é rico em antioxidantes como as vitaminas C e E. Por que isso importa? Porque, à medida que envelhecemos, nossos músculos ficam mais propensos à inflamação e ao estresse oxidativo. É isso que causa rigidez, dor e aquela sensação geral de estar desacelerado. Os antioxidantes ajudam a eliminar esse dano, para que suas células musculares possam se concentrar na recuperação em vez do reparo. O kiwi também é uma ótima fonte de potássio, que auxilia nas contrações musculares adequadas e ajuda a prevenir câimbras noturnas nas pernas. E se você já acordou com uma daquelas câimbras agudas na panturrilha às 3 da manhã, sabe o quanto isso pode ser valioso? E aqui está a parte que os idosos mais adoram: o kiwi é fácil de digerir e não eleva o nível de açúcar no sangue. Apesar do sabor doce, tem baixo índice glicêmico, o que o torna seguro para quem está controlando diabetes ou controlando os níveis de insulina. Também é naturalmente baixo em sódio, o que é ideal para quem sofre de pressão alta. Então, qual a melhor maneira de apreciá-lo? Basta descascar 2 kiwis maduros cerca de 1 hora antes de dormir. Coma-os devagar. Talvez enquanto você relaxa com um livro tranquilo ou uma música suave. É um pequeno ritual, mas que sinaliza ao seu corpo que o descanso está chegando. A cura está chegando. Claro, como em qualquer coisa, ouça seu corpo. Algumas pessoas podem sentir um leve desconforto estomacal se forem sensíveis a ácidos de frutas ou tiverem problemas digestivos. Mas, para a maioria das pessoas, o kiwi é suave, calmante e bem tolerado, até mesmo relaxante. Acabamos de explorar o poder tranquilo do kiwi, uma maneira suave de dormir melhor e auxiliar na recuperação. Mas agora, vamos nos voltar para algo um pouco mais familiar. Algo que todos nós já abrimos em algum momento, talvez com uma torrada pela manhã ou aconchegado em uma receita favorita da família. Vamos falar sobre ovos. Agora, você deve estar pensando: ovos? Antes de dormir? É verdade. A maioria de nós considera os ovos um alimento básico no café da manhã. Mas aqui está a parte surpreendente. Um ovo antes de dormir pode fazer algo incrível pelo seu corpo enquanto você dorme, especialmente se você tem mais de 60 anos e está tentando preservar a força, o equilíbrio e o tônus muscular. Veja bem, o que torna os ovos tão poderosos não é apenas o fato de serem ricos em proteínas, embora certamente sejam. Os ovos oferecem o que os especialistas em nutrição chamam de proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que seus músculos precisam para crescer e se recuperar. E são especialmente ricos em leucina, o aminoácido importantíssimo que ativa a síntese de proteína muscular. Essa é uma maneira elegante de dizer que, quando você come ovos, seu corpo recebe uma mensagem muito clara: ei, é hora de se reconstruir. Agora é aqui que a coisa fica interessante para os idosos. À medida que envelhecemos, nossos corpos se tornam um pouco menos responsivos a pequenas quantidades de proteína. Uma pessoa de 25 anos pode comer uma pequena porção de frango e ganhar músculos. Mas alguém com mais de 60 anos geralmente precisa de uma dose um pouco maior de proteína de qualidade, especialmente proteína rica em leucina, para obter o mesmo benefício. E é aí que os ovos brilham. Apenas um ovo grande contém cerca de 6 gramas de proteína, com cerca de 500 a 600 mg de leucina, o suficiente para contribuir significativamente para a reparação muscular durante a noite. Se você come pouco à noite ou se o seu jantar não teve muita proteína, um ovo cozido 1 hora antes de dormir pode ser a peça que faltava para o seu corpo se manter forte. Mas há mais. Os ovos também fornecem vitamina D, que muitos idosos têm deficiência, especialmente se você não passa muito tempo ao sol. E a vitamina D não afeta apenas os ossos. Ela também desempenha um papel importante na função muscular e na coordenação. Combine isso com a colina encontrada nos ovos, um nutriente que auxilia a função cerebral e nervosa, e você terá um alimento que ajuda seu corpo a se mover e responder com mais facilidade e confiança. Agora, você deve estar se perguntando: mas e o colesterol?
Essa é uma pergunta pertinente, especialmente porque os ovos tinham uma má reputação antigamente. Aqui está o que a ciência mostra agora. Para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos, cerca de um ovo por dia, não aumenta o risco de doenças cardíacas. Na verdade, alguns estudos sugerem que os ovos podem realmente melhorar o seu perfil de colesterol, aumentando o colesterol bom, HDL. A menos que seu médico tenha lhe dado recomendações específicas para evitá-los, os ovos podem ser uma parte muito segura e valiosa da sua dieta. É claro que a forma como você os prepara também importa. Um ovo cozido lentamente, como cozido, poché ou levemente mexido em azeite, é de fácil digestão e retém mais nutrientes. Evite fritar na manteiga ou adicionar muito sal, o que pode irritar o estômago ou aumentar a pressão arterial. E se você tem dificuldade para mastigar, um ovo mole é uma das proteínas mais fáceis de comer, sem precisar forçar a mandíbula. Agora, deixe-me compartilhar um exemplo real. Conheci uma mulher chamada Lynn em um workshop de bem-estar. Ela tem 68 anos, é sempre alegre e sempre leva frutas para todos. Ela lutou por anos contra a sensação de fraqueza pela manhã. Eu saio da cama e minhas pernas tremem como macarrão cozido, ela disse uma vez, rindo. Ela não jantava tarde e frequentemente pulava os lanches depois do pôr do sol, achando que isso a ajudaria a dormir melhor. Adicionamos apenas um ovo poché à sua rotina noturna, não uma refeição grande, apenas um petisco quentinho antes de dormir. 2 semanas depois, ela me disse, eu não achei que faria diferença, mas não me sinto mais tão instável. Na verdade, me sinto estável. É isso que a proteína certa para a hora de dormir pode fazer. Não se trata de comer uma refeição pesada à noite, longe disso. Trata-se de dar aos seus músculos o combustível certo para se repararem e se reconstruírem enquanto você descansa. Seu corpo faz o trabalho, você só precisa dar a ele as ferramentas necessárias. Vamos voltar nossa atenção agora para algo que você talvez não esperasse, algo que você poderia segurar na palma da mão, talvez até esquecer em um pote no fundo do armário. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Essas pequenas sementes são um dos alimentos para a hora de dormir mais subestimados que existem. Estou falando de sementes de abóbora. Sim, as mesmas pequenas sementes verdes, às vezes chamadas de pepitas, que você pode encontrar salpicadas em saladas ou misturadas à granola. Mas quando se trata dos seus músculos, do seu sono. Para sua recuperação noturna geral, as sementes de abóbora têm muito mais poder do que seu pequeno tamanho sugere. Deixe-me apresentar Harold. Harold tem 72 anos, é um jardineiro aposentado com mãos que ainda parecem saber trabalhar a terra. Ele me procurou com uma preocupação incomum. Acordo todas as manhãs com as pernas tensas. Alongo-me, me movo, mas ainda sinto como se não tivesse descansado nada. Analisamos sua rotina noturna, suas refeições, seus hábitos de sono e uma coisa estava faltando: magnésio. Veja bem, o magnésio é um mineral que ajuda os músculos a relaxar. Sem uma quantidade suficiente, seus músculos podem ficar parcialmente tensos, mesmo durante a noite. É por isso que algumas pessoas acordam com dores, mesmo que tenham dormido por 8 horas. E adivinhe qual é uma das melhores fontes naturais de magnésio? Isso mesmo, sementes de abóbora. Apenas um pequeno punhado, cerca de 28 gramas, pode fornecer cerca de 37% das suas necessidades diárias de magnésio. Isso é impressionante para uma porção tão pequena. E quando você as aprecia à noite, está dando ao seu corpo as ferramentas necessárias para relaxar fisicamente, não apenas mentalmente. Mas o magnésio não é o único truque que as sementes de abóbora têm na manga. Elas também são um dos poucos alimentos que contém triptofano naturalmente. Um aminoácido que seu corpo converte em serotonina e depois em melatonina, o hormônio que ajuda você a adormecer. Embora o triptofano por si só não derrube você, combiná-lo com magnésio cria um poderoso efeito duplo para um sono melhor e mais profundo. Dormir melhor significa mais liberação do hormônio do crescimento, mais reparo celular e, sim, mais reconstrução muscular durante a noite. Tudo isso enquanto você descansa sob as cobertas.
E não podemos esquecer que as sementes de abóbora também são uma boa fonte de proteína vegetal, cerca de 7 gramas por onça, 28 gramas, juntamente com gorduras saudáveis que ajudam a desacelerar a digestão. Isso significa que seu corpo recebe uma liberação lenta e constante de aminoácidos durante a noite, não um pico e queda rápidos. É suave, sustentador e exatamente o que os músculos envelhecidos precisam para se curar e ficar mais fortes. Agora, você deve estar se perguntando: como comer sementes de abóbora à noite? Simples. Coma em pequenas quantidades. 1 ou 2 colheres de sopa são mais do que suficientes. Você pode comê-las puras ou polvilhá-las sobre um pouco de iogurte grego natural, se quiser um reforço proteico. Algumas pessoas as aquecem levemente em uma panela para realçar o sabor de nozes, mas não é necessário. Basta mantê-las sem sal. O sódio à noite não é bom para a pressão arterial, especialmente se você estiver controlando a hipertensão. Elas também são ricas em zinco, que auxilia no reparo celular, no fortalecimento imunológico e até no equilíbrio hormonal, especialmente importante para homens com mais de 60 anos que desejam manter níveis saudáveis de testosterona, que estão diretamente ligados à massa muscular. Tudo isso a partir de uma semente. A natureza não desperdiça espaço. Um pequeno aviso: como todas as nozes e sementes, as sementes de abóbora são ricas em calorias. Isso não significa que sejam ruins. Apenas tome cuidado para não comê-las aos punhados, especialmente à noite. Consuma uma porção pequena. Pense neles não como um lanche, mas como um tônico noturno para seus músculos e seu sono. E agora chegamos ao último, o campeão silencioso da força na hora de dormir. Não tem a doçura das frutas nem a crocância das sementes. Não é colorido nem chamativo. Mas se há um alimento que realmente funciona enquanto você dorme para reconstruir os músculos que o tempo tenta roubar, é este: queijo cottage. Agora, antes que você torça o nariz ou pense, é algo que minha avó costumava comer. Continue comigo. Porque por trás dessa textura simples e granulada está um dos alimentos mais eficazes para a construção muscular que você pode comer, especialmente antes de dormir e principalmente depois dos 60. Deixe-me explicar o porquê. Existe um tipo especial de proteína encontrada no queijo cottage, chamada caseína. E a caseína é diferente da proteína presente, digamos, em frango, peixe ou até mesmo ovos. É de digestão lenta. Isso significa que, depois que você o come, seu corpo não o queima imediatamente. Em vez disso, ele libera aminoácidos gradualmente ao longo de várias horas, mantendo seus músculos suavemente nutridos durante toda a noite. Por que isso importa? Porque quando você dorme, seu corpo entra em modo de reparação. Mas se você não tiver aminoácidos suficientes na corrente sanguínea, os blocos de construção dos músculos, seu corpo pode começar a quebrá-los para alimentar outros processos. Essa é a última coisa que você quer, especialmente se já está lidando com a perda muscular relacionada à idade. Agora imagine dar ao seu corpo um fluxo constante desses aminoácidos ao longo da noite. É exatamente isso que algumas colheres de queijo cottage podem fazer. Não causa picos de açúcar no sangue. Não pesa no estômago. Ele simplesmente começa a trabalhar silenciosamente, apoiando o crescimento, a reparação e a força muscular, tudo isso enquanto você descansa. Uma querida amiga minha, Marta, tem 76 anos. Afiada como sempre, mas ela começou a notar que suas pernas estavam ficando mais fracas. Subir escadas ficou mais difícil. Sair do carro exigiu mais esforço. Disseram a ela que era só a idade, mas essa resposta não lhe pareceu boa. Então, fizemos uma pequena mudança, uma tigela pequena de queijo cottage com baixo teor de gordura. Apenas algumas colheradas, cerca de 30 minutos antes de dormir. Em 3 semanas, ela me disse, é como se meu corpo finalmente tivesse recebido o lembrete. Estou acordando com mais energia. Me sinto estável novamente. É o que acontece quando o corpo recebe o que estava faltando. O queijo cottage também é rico em leucina, o mesmo aminoácido que ativa os músculos e que mencionamos com os ovos, mas ele a fornece por um período mais longo. Pense assim, os ovos te dão um empurrãozinho rápido.
O queijo cottage te dá uma mão lenta e firme que te segura durante a noite. E se você está de olho no seu nível de açúcar no sangue, aqui vai mais uma boa notícia. O queijo cottage é naturalmente pobre em carboidratos, especialmente o tipo simples e com baixo teor de gordura. Ele não interfere nos níveis de insulina nem causa uma queda noturna. Na verdade, a proteína pode ajudar a estabilizar o açúcar no sangue durante a noite, o que é útil para pessoas com diabetes ou pré-diabetes. Se você tem preocupações com o sódio, escolha a versão com baixo teor de sódio. Eles são fáceis de encontrar agora. E para quem cuida da saúde do coração, opte por variedades com baixo teor de gordura ou 1% para manter a gordura saturada sob controle. Agora, vamos falar sobre sabor e textura. Algumas pessoas adoram queijo cottage puro. Outras preferem misturá-lo com alguma coisa, talvez algumas fatias de banana ou até mesmo uma colher de canela. Se sobrar um pouco de kiwi de antes, combina perfeitamente. O segredo é manter a receita leve e simples. Lembre-se, isso não é uma refeição, é um sinal para o seu corpo. Aqui está o que você precisa. Não tenha pressa. Conserte enquanto eu durmo. Apenas uma colherada pode fazer a diferença. Sério. E aqui está a beleza disso. Não há preparação, nem cozimento, nem complicação. Você não precisa ficar em frente ao fogão ou bater um smoothie. Basta abrir o recipiente, pegar uma colher e nutrir seu corpo. Silenciosamente. Delicadamente. Eficazmente. Muitos idosos acham que precisam fazer algo grande para se sentirem fortes novamente. Treinos intensos, planos alimentares complicados, suplementos caros. Mas a verdade é que a força depois dos 60 vem da consistência nas pequenas coisas. De saber o que dar ao seu corpo e quando. E quando se trata da hora de dormir, um pouco de queijo cottage é como dar um abraço de boa noite nos músculos. Então, agora que trilhamos juntos esse tranquilo caminho noturno, vamos respirar fundo e refletir. Você não precisa virar sua vida de cabeça para baixo. Você não precisa contar cada caloria ou perseguir a perfeição. O que seu corpo realmente precisa, especialmente depois dos 60, é algo mais sustentável, algumas escolhas conscientes feitas com cuidado e consistência. E hoje à noite, essa escolha pode ser algo tão pequeno quanto descascar um kiwi. Cozinhar um ovo. Saborear uma colherada de queijo cottage. Ou deixar algumas sementes de abóbora amolecerem na língua antes que as luzes se apaguem. Esses não são apenas lanchinhos para a hora de dormir. São atos de gentileza para com o seu eu futuro. Eles alimentam seus músculos. Eles acalmam o sistema nervoso. Promovem um sono mais profundo e manhãs mais fortes. E com cada ritual noturno tranquilo, você lembra ao seu corpo que ainda importa. Você ainda é forte. E ainda é capaz de se reconstruir. Porque aqui está a verdade. A perda muscular não é inevitável. É reversível. É prevenível. E começa dando ao seu corpo o que ele pede, não de forma exagerada e exagerada, mas em passos simples e amorosos. Então, hoje à noite, em vez de ir para a cama sentindo que suas forças estão se esvaindo, você pode descansar sabendo que seu corpo está se reconstruindo suavemente enquanto você dorme. Se este vídeo lhe trouxe alguma esperança, ou talvez algumas novas ideias para experimentar, adoraria saber sua opinião. Qual alimento para a hora de dormir você tem mais curiosidade de experimentar? Deixe-me saber nos comentários. Eu leio cada palavra, e sua história pode inspirar outra pessoa em nossa família Health 365. E se você ainda não fez isso, curta este vídeo e inscreva-se no Health 365. Aqui, estamos construindo algo especial. Um lugar onde envelhecer significa ficar mais sábio, mais forte e mais conectado a cada dia. Até a próxima, descanse bem, coma bem e acorde mais forte. Você merece!